gestores públicos, prefeitos, vereadores, secretários. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio a deputada Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal teve mais de 2 milhões de votos e é uma pessoa que a gente vê uma seriedade na política. É o que nós estamos trabalhando para que a gente possa realmente fazer com que as administrações públicas, os parlamentos, o executivo, realmente seja uma porta de entrada para o cidadão. Janaína, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço a honra do convite, cumprimento a todos. É um prazer enorme recebê-la aqui nos nossos estúdios, no portal Sala dos Municípios, e nós gostaríamos que você falasse um pouquinho da sua trajetória como política e como jurista também, dentro desse processo que nós estamos enfrentando aqui nesse país. Eu não consigo me ver como uma política, né? Eu vejo como alguém da área do direito que está na política. Então eu ainda sou muito estranho quando alguém me diz assim, fale de você como política. Então, assim, nesse período que eu estou na Assembleia, que são poucos meses, eu penso que a minha maior colaboração seja justamente a colaboração jurídica, né? Tentando ajudar os colegas na análise dos vários projetos, apresentando projetos também com base em vivências, né, muito longas na advocacia, na condição de professora de direito. Então, não são projetos assim, vamos dizer, para agradar, para ganhar votos, são projetos oriundos de uma experiência, entendeu? E percebi mesmo na prática a importância da formação jurídica para essa atividade. Até encontrei um colega professor da faculdade num voo, e quando eu disse para ele que o trabalho na Assembleia é tão ou mais jurídico do que o da própria advocacia, ele se surpreendeu. Ele falou, mas eu achei que era só política, era só debate, discussão. Eu falei, não, você tem que ter um conhecimento, porque você está elaborando leis. Então, para elaborar leis, é importante ter também o raciocínio jurídico, entender como aquele texto vai impactar na sociedade, né? E para além dessa análise técnico-jurídica, você tem que também visitar as pontas. Então, por exemplo, eu estou com esse projeto para garantir à mulher o direito de escolher a via de parto, né? Por força de vários casos que eu acompanhei, que negaram a cesariana parturiente, o bebê morreu por falta de oxigênio. Além de apresentar o projeto, eu estou visitando maternidade, CRM, CFM. Então, tem também um trabalho de sensibilização, né, que é fundamental, da sociedade. É fundamental. Então, é um trabalho muito rico, muito mais rico do que a gente imagina olhando de fora. Eu acho que até se complementa, na verdade, né, essa parte jurídica com essa aproximação da sociedade, né, que é um debate, né, você escuta o que realmente são os anseios da população e você consegue colocar isso, introduzir isso dentro da própria lei. Isso, né? Isso mesmo. Eu vejo, na verdade, que esse papel do legislativo ele é fundamental para o crescimento da sociedade. E a gente tem visto, como você falou das casas de leis, na verdade, que alguns estudos demonstram que quase 80% das leis hoje, dessas casas de leis do parlamento, são inconstitucionais. Né? Você acredita realmente que seja esse número todo ou você acha que... Eu acredito que esteja um pouco exagerado, porque existe, né, uma análise prévia das comissões de Constituição e Justiça, tem um controle também do judiciário, então houve algumas leis aprovadas na legislatura passada que acabaram indo para sanção, houve impugnação judicial. Então, a não ser que você diga o seguinte, os projetos apresentados, 80% são inconstitucionais. Isso é uma possibilidade. Agora, as leis editadas, eu acho que esse número está exagerado, porque existe um filtro, entendeu? No processo legislativo, né? Então, assim, se você me disser assim, Janaína, olha, 80% dos projetos apresentados são inconstitucionais, aí pode ser que esteja certo. Mas das leis aprovadas eu acho que é um pouco alto. Eu até comento isso porque saiu realmente um estudo até de uma Câmara Municipal do interior, que foi uma Câmara grande, uma cidade grande, que foi constatado 80% das leis que estavam naquela casa, naquela Câmara foi inconstitucional, 80%. Entendi. Sendo que a nossa preocupação é o seguinte, a população ela não tem muito acesso às leis, na verdade, né? E a gente não vê uma forma do legislativo levar essas leis que são realmente aprovadas, né, que estão realmente valendo dentro da cidade, né, para a sociedade.
ter conhecimento. Eu até estive a semana passada no Conselho Federal de Medicina, porque essa lei que eu estou tentando aprovar, para dar essa garantia para a mulher, ela já é objeto de uma resolução do Conselho Federal. Tá. E eu fui lá fazer uma apresentação para os conselheiros e falei, os senhores acreditam que eu tenho visitado maternidades e muitos médicos não sabem da existência da resolução? Né? Estamos falando de uma classe profissional, assim, talvez a classe mais culta em termos de instrução, né? Vamos falar de grau de instrução, não de cultura geral, mas de grau de instrução. Muito difícil você se formar médico. Então não é dizer que é falta de capacidade. O conselho não consegue fazer com que os seus médicos que estão na ponta conheçam todas as suas resoluções. Então perceba que a dificuldade não é só das assembleias, da Câmara, das câmaras de vereadores ou a federal. É uma dificuldade mesmo de comunicação. Falta. Entendeu? Muito. Por outro lado, também é decorrência do excesso de normas. Eu sou muito defensora do enxugamento da máquina estatal, né? Com relação ao número de deputados, por exemplo, acho que a Assembleia tinha que diminuir em termos de número de deputados. A Câmara Federal nem se fala, né? Mais de 500 deputados, para quê? Uma reforma política, né? Nós estamos diante aí do gasto com reembolso de despesas médicas na Câmara Federal. Não sei se o senhor leu, saiu ontem. 94 milhões de janeiro a junho. Fora os planos de saúde que ele já tem, que diabo de tanta despesa com gasto médico e odontológico é isso? Inclusive o fundo partidário. Sim, né? Então assim, essa discussão tem que ser feita, sabe? E isso, com todo respeito, não me parece ter a ver nem com modelo político. É a falta de consciência do papel, né, do servidor público. Porque o político não deixa de ser um servidor, como os magistrados também são. Né? Então, assim, é uma série de denúncias que vem à tona que talvez você não encontre uma lei proibindo, então as pessoas dizem, não era ilícito, mas a gente tem que começar a parar para refletir. Né? Então, por exemplo, juízes do Supremo, ministros do Supremo, viajando para o exterior, as expensas do erário, levando cônjuges, ainda se é um evento de trabalho, até compreendo, às vezes a pessoa viaja muito, cônjuge, mas para outras finalidades. Né? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso às claras. Né? Será que precisa alguém fazer uma lei proibindo um deputado de pedir reembolso de R$170 mil para um tratamento dentário? Não tem necessidade. Será que precisa? Eu entendo que não. Né? E essa linha, justamente essa linha, que eu acho que a gente precisa realmente debater mais. Será que precisa fazer uma lei proibindo o Supremo de fazer um edital para comprar vinhos e uísques importados e lagosta para almoços e jantares de trabalho? De jeito nenhum. Eu entendo que não, entendeu? Não. Então, assim, as pessoas se apegam muito na ausência de lei. Não tem uma lei proibindo. Só que, assim, o absurdo não precisa de lei proibindo, entendeu? E aí a gente vai fazendo lei, e isso vira uma miríade que as pessoas não têm condições nem de conhecer todas as leis. Né? Esse programa que vai para prefeitos, vai para vereadores, eu tenho a preocupação também com aquela situação do prefeito e do vereador, porque a gente sempre pensa em quem está, vamos dizer assim, ponta, né? Quem está burlando, né? Tá. Mas eu tenho a preocupação com aquele agente público que quer fazer o certo. Tem muitos. Ele quer, a maioria, ele quer fazer o certo. Mas são tantas normas que, às vezes, tentando fazer o certo, ele acaba desrespeitando uma norma. Até mesmo a gente aqui na Assembleia, se preocupado, o que eu posso, o que eu não posso. Mas, assim, o ideal seria que as normas fossem claras, objetivas, diretas, para que as pessoas bem intencionadas não caíssem em descumprimento. E o que a gente vê muitas vezes no sistema judicial é a pessoa bem intencionada sendo colhida pelo sistema, alcançada, e a pessoa mal intencionada não sendo alcançada. Então parece que é um sistema feito para alcançar o pequenininho. Exatamente. A gente já tem até visto, né? Na verdade, a gente fala muito com o Tribunal de Contas, e o próprio tribunal fala muito disso, né? Que às vezes não é nem por má fé do gestor público, né? Ou é por falta até de conhecimento, né? Ou pode ser um erro de um secretário da área de saúde, da área de educação, né? Em cima de uma licitação,
que ele acaba pagando por aquilo que ele, né, estava até bem intencionado, mas só que não poderia. Então, acho que esse excesso, né, de burocracia realmente ela atrapalha bastante. Então, acho que tem que facilitar nesse sistema que a gente tem ultrapassado. E é muito importante também quem tem esse dever de apurar, né, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Polícia, o Judiciário, que tenha em mente avaliar a má-fé. Porque quando você pune alguém que está tentando acertar por uma situação muito pequenininha, você desestimula esse alguém de seguir na vida pública. Verdade. Eu conheço bons quadros que ficaram aí com processos ridículos por anos e desistiram de se candidatar. E aquele cidadão que é bandido, ele vai ficar, porque ele está pro tudo ou nada, né? Então, assim, quem tem o dever de fiscalizar tem que ter isso em mente também. Porque às vezes vai para número de cotas, né, de metas. Olha, não sei quantos processos, não sei quantos prefeitos afastados, não sei quantas pessoas condenadas, mas essas pessoas merecem. Exato. Né? Então, por exemplo, agora, o TCU acabou de pedir cópia de um procedimento que os auditores da Receita estavam fazendo uma investigação. Quando eu vi a notícia, num primeiro momento, eu falei, poxa, que bom, eles vão olhar o que estava sendo investigado. Mas não é, é para punir os auditores que estavam trabalhando. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Quando o TCU deixa de se preocupar com os desvios que estavam sendo apurados e passa a querer punir os auditores porque estavam fiscalizando desvios, alguma coisa está errada. Não tenha dúvida. Em relação, quando você fala assim, se você fala muito do Supremo Tribunal, você fala muito do TCU, né? A sua atuação hoje, né? Ela, claro que a gente sabe como deputado estadual que você precisa também levar informação para os prefeitos, orientação para os prefeitos, né? O que hoje você diria para os prefeitos que estão aí, né, em relação à sua atuação na Assembleia Legislativa? Eu tenho me preocupado muito com a questão da saúde. Eu acho que é um desafio de todos nós, pessoas que estão no poder público, não importa o papel, encontrar uma maneira mais transparente para a gestão da saúde. Quando eu digo mais transparente, não significa que as pessoas necessariamente estejam desviando. Mas é uma seara tão pouco clara que é difícil até da gente fiscalizar. Então, você entra num hospital, é incrível. Tem um setor que é OS, tem um setor que é privado, tem um setor que é público, tem um setor... Você não sabe dizer se aquele hospital é público ou privado. Né? Tá sendo muito isso. E assim, eu que estou nessa batalha, eu estou na comissão de saúde, então eu acompanho várias situações no âmbito da saúde, mas essa batalha aí, porque o projeto está para ser votado essa semana, eu tenho tentado encontrar os contratos firmados entre o poder público e as instituições de saúde. A gente não encontra. E não existe um padrão de contrato. Não. Cada hospital faz um contrato. Isso tem um lado positivo, porque você vai atender ali as necessidades locais, mas tem um lado péssimo para fiscalização. Então, por exemplo, hoje as mulheres fazem seus partos normais sem nenhuma anestesia, né? E ninguém está preocupado em contratar anestesista. Então, quando eu conversei com o ministro, que eu fui levar esse problema para ele falou, Janaína, a gente vai fazer um estudo aqui para tentar encontrar incentivos para aqueles hospitais que contratam com o poder público tenham ou queiram contratar anestesistas. Porque hoje não tem. Eles não ganham ponto, eles não ganham diferencial por ter um anestesista 24 horas. Né? Teria que ter, entendeu? Certeza. Então, assim, por quê? Como eu não tenho clareza de quais são os contratos feitos, a gente fica com dificuldade de criar uma norma. Percebe? E assim, eu fui falar com o ministro sobre isso porque eu identifiquei essa dificuldade em São Paulo e aí comecei a fazer contatos com outros estados e percebi que a dificuldade ocorre em outros estados também. Falei, eu vou lá falar com o ministro, entendeu? Porque assim, a minha campanha toda, tem gente me escrevendo, criticando por causa disso. Tem gente me escrevendo dizendo que se arrependeu de votar em mim. Porque votou em mim para deputado estadual e eu me meto em tudo na área federal. Mas o que eu expliquei para a pessoa, primeiro assim, o direito de se arrepender é sagrado, né? Mas o que eu expliquei é que a minha campanha inteira eu falei, trabalhando em São Paulo pelo Brasil. Não tenho então, dúvida. assim, eu apresento um projeto aqui na Assembleia, já apresentei vários, automaticamente eu mando para um colega de Brasília, entendeu?
Então, esse projeto do parto, ele já está na Câmara, já está no Senado, já está em várias assembleias. Apresentei o projeto aqui para garantir uma aula de luta para as meninas, para autodefesa. Já está na Câmara, né? Apresentei projetos com relação à progressão do ensino infantil para o fundamental. Já está na Câmara. Apresentei um projeto para proibir as festas open bar, né? Onde os jovens têm bebido muito, ficam suscetíveis à violência, a praticar e a sofrer. Já encaminhei para outros colegas. Então, a minha ideia é trabalhar de São Paulo pelo país mesmo. Né? E eu prometi isso, então não estou enganando ninguém. E São Paulo é uma referência para isso, na Sim, verdade, eu né? acho que eu acho que você vai entendeu? sentir o peso, né, tanto do Estado quanto do governo federal, né, claro a nível Brasil, que para quando poder... eu mando um projeto para um colega de uma outra assembleia, eu não mando para ele protocolizar automaticamente, eu mando para ele analisar, adaptar às suas necessidades, né, aquelas circunstâncias do Estado em que ele é deputado, e aí apresentar, entendeu? É que eu não me contento em trabalhar só para o São Paulo. Eu acho que é importante. Como são modelos que eu estou tentando criar, entendeu? E aí, o que acontece? O deputado estadual e o eleitor do deputado estadual, ele fica muito circunscrito na questão das emendas. Você é visto como um cifrão. Entendeu? Eu quero desfazer um pouco dessa referência. Não, foi perfeita a sua colocação, né? Por que eu estou forçando a gente a ir para esse lado? Porque, na verdade, é o que acontece na Assembleia Legislativa, na verdade. Né? Os deputados ficam esperando, os prefeitos ficam esperando, né? Os vereadores ficam esperando aquela emenda parlamentar para poder, aquela troca, né? Que acaba não surtindo realmente o efeito que nós precisamos de políticas públicas. Eu não estou nem desmerecendo, não. Né? Mas a gente não pode achar que o papel do deputado é esse. Nós temos que criar modelos novos, entendeu? Para educação, para saúde, para segurança pública. E aí na Assembleia se discutem muitas questões assim de corporativismo, de categorias. São importantes? São, mas não é possível manter uma Assembleia que custa mais de 1 bilhão, né, por ano, para debater questões de categorias. Não tenha dúvida. Nós temos que trabalhar modelos de gestão, entendeu? É isso que eu estou tentando debater. Perfeito. Né? Então, às vezes eu visito as câmaras dos vereadores, a pessoa fica esperando as emendas. Eu falei, não trouxe emenda. Né? Vamos conversar, quero ouvir, vamos... Claro. Porque, assim, o problema é que fica esse gigantismo, muitos deputados estaduais, federais, e todo mundo esperando emenda e vivendo em torno dessas emendas, e a gente não cuida para debater os modelos de gestão, entendeu? Exatamente, eu fico preocupado assim, nós estamos aí conversando sobre uma reforma tributária que pode vir aí, né? E a gente sabe muito bem que essa reforma tributária, ela vai atingir de uma forma ou outra os deputados também, por causa da emenda. Porque você, a partir do momento que você passa um bolo maior para os municípios, né, onde que o cidadão realmente vive ali, né, e as emendas parlamentares? Vai depender menos, né? Vai depender menos do deputado. Né? Nós sabemos que isso é uma boa, uma boa sugestão para os municípios. Né? Agora, e para os deputados? Você acha que isso é aprovado no Congresso, isso? Você acha que passa isso lá? Eu acho que tem todo o contexto para passar, porque o ministro Paulo Guedes, inclusive durante a campanha, tive a oportunidade de conversar 2 vezes com ele sobre isso, não sei se ele se recorda, e ele é um defensor aguerrido disso. Ele é. Entendeu? Ele é. E é ele que está conduzindo essa pauta e eu acho que ele está conduzindo bem. Eu acho que o trabalho dele está sendo muito bem feito, como também vejo como um trabalho muito bem feito do ministro Sérgio Moro, o ministro Tarcísio, estive lá com o ministro Mandetta, que me pareceu muito preparado. Então, assim, eu acredito que eles trabalharão intensamente para isso, porque o ministro Paulo Guedes acredita que esse é o caminho. E talvez seja uma oportunidade para a gente mudar o jeito dos deputados trabalharem. Exato. Porque às vezes o deputado nem aparece na votação, porque está negociando, quando eu falo negociando não é no mau sentido, não, né? Estou entendendo. Emenda para levar para não sei onde, porque aí com isso ele tem voto. E ele acaba deixando para segundo plano, que acaba sendo uma decisão pessoal dele, o papel primordial, que é debater a legislação, os projetos que vêm do governo, os projetos que os colegas apresentam. Entende? Perfeito. Não, entendo perfeitamente. E eu acho que é isso que é o sonho de todos. Né? Mas na verdade, assim, as pessoas querem realmente essa transparência. Mas será que as pessoas têm consciência de que é assim que funciona? Então, eu acho que... Porque eu não conheço muita gente que tem essa consciência. Não são muitos.
Na verdade, a gente tem mais o contato com o poder público, na verdade, o gestor público, de uma forma geral, do executivo, o prefeito e o vereador, ele tem total conhecimento disso, né? Que ele sabe que ele precisa daquele recurso para melhorar alguma área da saúde, da educação, né? da administração pública. Mas a sociedade, de uma forma geral, realmente ela não sabe como funciona isso. Né? E é por isso que nós estamos aqui hoje, né, para passar então, assim, essas informações. A gente fala assim, ah, você é contra as emendas. Não é que eu sou contra as emendas, de dizer que vai ter desvio, como infelizmente às vezes tem. Mesmo quando não tem desvio nenhum, por princípio, será que isso é bom? Será que a gente não dá um estímulo diferente? Percebe? Né? Com certeza. E outra, vamos pensar, vai, eu fui muito bem votada em todas as cidades, mas tem muito essa dinâmica do deputado de uma região. Tem muito. E a região que não tem deputado? Está condenada a se lascar? Entende? Então, Inclusive, o que dizem, na verdade, né, é que os mais de 2 milhões de votos que você teve deixou muita gente de fora. Então, né? por isso é que eu acho. Mas eu não acho. Muita gente acha que isso é ruim, eu acho que é bom, porque a gente tem que aproveitar para rever essa estrutura. Tem. Porque senão a gente está, de certa forma, alimentando o coronelismo. É verdade. Continua, entendeu? né? Olha, se você não tiver o seu deputado, não vai ter dinheiro para o hospital, não vai ter dinheiro para não sei o quê. E o voto distrital? Né? Que então, você assim, acha desse... o único risco do voto distrital... O ministro Barroso disse que vai ter uma experiência já agora nas eleições municipais. Eu acho que é bom a gente fazer uma experiência. O risco que se tem é, eventualmente, o crime organizado tomar conta, mas esse risco já há. Né? Então, assim, eu acho que, por força desse risco, a gente não pode abandonar ao menos uma tentativa. Como o ministro parece estar decidido, né, em fazer aí uma experiência, talvez seja interessante, porque isso vai baratear as campanhas, ou vai inviabilizar aquelas falsas campanhas milionárias, porque eu não acho que ninguém gasta esses milhões todos, para mim é tudo fachada. Desculpa, eu tô falando... você tá certa, nós temos que colocar. Mas assim, sendo mais próximo, ninguém vai ter desculpa para gastar tanto esse dinheiro, que a gente não sabe para onde vai. Então podemos fazer uma tentativa. Se o senhor perguntar, Janaína, você é convicta defensora do voto distrital? Eu vou dizer não. Vamos mas eu acho que a gente pode olhar, entendeu? Tem um outro olhar em A coisa não está maravilhosa para a gente abrir mão de tentar outros modelos. O que assim, na verdade, assim, o que você tem visto aí do governo hoje do estado de São Paulo? Né? O que você tem visto pode falar por área, né? De repente, a educação, a saúde, o que você tem encontrado, você enxerga nesse governo? Olha, o governador, ele tem uma agilidade mental muito impressionante, que eu acho que é um ponto positivo. Certo. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas reuniões, porque ele tem uma prática saudável de ir à Assembleia todo mês. Então, eu já devo ter acompanhado umas 3 ou 4 reuniões com ele na Assembleia e tive a oportunidade de apresentar o meu projeto ao secretariado dele numa reunião no Palácio. E fiquei até o final. E realmente ele é muito ágil na forma, nas cobranças, nas determinações. Você fala alguma coisa, olha, governador, eu visitei um hospital tal e está faltando. Ele já está sabendo, então já está tomando. Então, assim, é uma pessoa que tem agilidade. Mas é início do governo. Então, eu tenho que observar para ver se ele vai conseguir, vamos dizer assim, concretizar tudo que ele está trabalhando por fazer. Você entendeu? Não sei se a gente tem... eu tenho uma visão hoje que está sendo uma política diferente, né, do que vinha sendo, né, aquele toma lá da cá, né, assim, só você chegar lá, todo mundo, juntar todos os prefeitos, só juntar os prefeitos e tá aqui o que é de vocês e agora eu fiz minha parte. Né? Olha, por enquanto, por exemplo, ele mandou alguns projetos de lei lá para a Assembleia, eu critiquei a redação dos projetos, nós trabalhamos intensamente para melhorar, mas assim, a pauta mestre, vamos supor, era uma pauta boa, de diminuir o Estado, né, de desinchar, entendeu? Eu tenho dúvidas sobre essa ideia dele aí de mexer na questão dos presídios, né, que eu acho que é uma seara que você não pode ter a mentalidade empresarial para presídio. Presídio é complicado. É bem complicado. É bem complicado. Se você mexe numa situação aí, pode ter um levante. Então, eu estou um pouco tensa com esse movimento do governador. Mas ele quer fazer uma experiência em 4 unidades. Ele vai fazer o que eles estão chamando de uma desestatização também nas unidades. Ele quer fazer um projeto piloto, né? Vamos observar.
Eu não faria. Mas também, vamos dizer assim, uma coisa é quando o gestor está errando. Ele fala, isso aí não pode, está errado, é inconstitucional, é ilegal. Outra coisa é quando você diverge, mas também tem que compreender que o cidadão foi eleito com uma plataforma, entendeu? Então, assim, vamos observar, né? Ele é uma pessoa de trato, pelo menos comigo, ele é uma pessoa educada, ele é uma pessoa que ouve, entendeu? Perfeito. Também não trabalho diretamente com ele, não sei o que o secretário te diria, né? Os secretários com os quais eu tive contato me parecem pessoas competentes, dou um destaque para o secretário da Educação, né, que eu fui logo, foi o primeiro com quem eu fui conversar, e fiquei muito impressionada com a qualidade técnica. Ele tinha sido ministro do ex-presidente Temer, né? Isso. E parece conhecer muito assim, o que faz. Que a visão dele é espetacular. Ele foi secretário no Amazonas, também deu um salto de qualidade no Amazonas, então eu gostei, entendeu? Governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem uma linha ideológica muito mais parecida com a minha. Né? Assim, eu concordo muito com os pensamentos do presidente, eu acho que ele está certo em grande parte das vezes. Eu não concordo com a forma, entendeu? As colocações, eu acho que o presidente poderia falar as mesmas coisas de outra maneira. Né? Mas não é aí que é o diferencial dele? Não, eu acho que... Você acha que as pessoas não tá exagerando, não aprovam? Está exagerando. Está exagerando? Tá, pode prejudicar o governo, entendeu? Então, assim, ele pode seguir, por exemplo, com o pensamento dele sobre o que aconteceu em 64. Eu vejo muita razão em muitas coisas que ele fala, mas, poxa, teve uma lei de anistia, sabe? Vamos olhar para frente, entendeu? É isso aí. Quando ele é perguntado pela imprensa também, muitas vezes ele fala, não, é isso aí mesmo e acabou, e aí? Complicado, né? Então, assim, talvez falte um pouquinho dessa... Também está muito no início, né? Eu vejo assim, porque assim, a gente sabe que ele veio para ser presidente, né? A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Não é qualquer pessoa que realmente enfrenta isso tudo. Não, ele está enfrentando. Né? Eu acho que ele está enfrentando muito aparelhamento na máquina pública, entendeu? A oposição ferrenha da imprensa, dos formadores de opinião. Então, assim, tudo isso é verdade. Só que o presidente tem uma personalidade que, quando ele é confrontado, no lugar de ele respirar, ele vai para o combate. Entendi. E eu não acho que isso seja bom neste momento, entendeu? Perfeito. Talvez durante a eleição, né, esse proceder seja interessante, mas durante o governo eu tenho preocupação. Perfeito. Redes sociais. O que você tem visto nas redes sociais como uma ferramenta realmente de mudança da nossa política? Você acredita que só a rede social ela muda realmente essa nossa política? Porque eu tenho escutado muito falar isso. Eu não sou muito apegada à rede social. Né? Eu entrei nas redes sociais porque naquela época do processo de impeachment começaram a criar muitos perfis falsos meus. Então pegavam a minha foto, colocavam o meu nome e saíam por aí seguindo as pessoas, ou elogiando coisas que eu não elogiaria, ou criticando coisas que eu não criticaria, e o pior, xingando gente. Xingavam as pessoas e achavam que era eu comecei a entrar em desespero. Falei, gente, e agora? Aí eu denunciava, cancelava os perfis falsos, tal, só que aquilo era todo dia entendeu? Mesmo as páginas de homenagem, elas são complicadas, porque a pessoa abre uma página para te homenagear, mas a pessoa tem o pensamento dela e fica colocando postagem, e tem gente que entra na página de homenagem e acha que é você. Então, o que eu fiz? Começou com o Twitter, eu abri o Twitter, porque me aconselharam a ter um verdadeiro para diferenciar dos falsos. E passei por uma situação inusitada, que durante um período o Twitter não me dava aquela certificação. Então eu, com o Twitter verdadeiro, fui tratada como sendo a falsa. E os perfis fake eram tratados como verdadeiros. Foi uma confusão. Então demorou até as pessoas conhecerem mais o meu estilo, que é um estilo muito mais brando do que aquele que elas imaginavam no primeiro momento. Aí o Twitter eu conseguia diferenciar. Depois veio o Face, que eram páginas de homenagem, páginas. Eu falei, Jesus Cristo, o povo achava que era meu Face. Eu lembro que tinha uma página de homenagem que tinha acho que 500 mil seguidores. Pessoal muito radical.
Aí eu falei, eu vou ter que ter uma página para diferenciar. Aí foi. O último que eu abri foi o Instagram. Eu acho que são veículos de comunicação que as pessoas podem utilizar, mas me parece que a gente esteja num momento de refletir sobre o nível da agressividade nas redes sociais. Verdade. Você não constrói ideias com pancada, entendeu? Não Nem constrói, denigrindo também ninguém, não né? constrói ideias com pancada. Então, assim, aquela pessoa que vai entrar na política, tudo bem, tem gente que gosta e aí vai votar, mas eu tenho aconselhado muito, por exemplo, os deputados mais jovens, que são muito agressivos muitas vezes. Assim, olha, não é por aí, porque você também acaba sendo um espelho para aquele eleitor mais jovem. Não tenha dúvida. Entendeu? Se você é contundente demais, agressivo demais, você acaba dando um mau exemplo, entendeu? Imagina um deputado com 25, 26, 27 anos, né? Vira um ícone para a meninada. Então, é necessário você dar uma segurada nisso nas redes sociais, né? Muitas vezes você tem assessores de deputados que se valem das redes sociais, né? Que foi o que o PT fez a vida inteira, né? Enchia os cargos públicos de paus mandados, desculpa eu falar desse jeito, para ficar fiscalizando os outros, xingando os outros, entendeu? Infelizmente, parte da direita meio que está seguindo o mesmo roteiro. E isso não é bom para a cidadania, entendeu? Isso não é bom. Posso estar errada, de repente não tem outra maneira. Talvez não tenha como você enfrentar um inimigo por métodos diversos do próprio inimigo, pode ser, entendeu? É porque as pessoas, elas acabam sendo influenciáveis também, né? Muitas pessoas são influenciáveis, né? Na rede social, ela influencia muita gente, né? Tanto é que nos Estados Unidos usaram isso demais lá e as pessoas campanhas. não terminam de ler a frase. Exatamente. Já estão xingando. Então, assim, e é muito importante voltar um pouquinho àquela fase em que as pessoas refletiam um pouco mais, entendeu? Então, as redes sociais são excelentes. Eu acho que talvez não tivesse havido impeachment se não fossem as redes, porque as pessoas, a imprensa oficial é muito esquerdista, entendeu? A imprensa oficial demorou muito para mencionar o processo de impeachment. Então, é uma imprensa extremamente esquerdista. Então, sem as redes sociais, talvez não tivesse havido impeachment. Sem as redes sociais, talvez não tivesse havido, né, a eleição de Bolsonaro. Com todos os seus defeitos, foi algo bom, porque quebrou com o que vinha vindo. A gente tem que tomar cuidado para não ter um novo pacto de silêncio. Verdade, né? Nós tínhamos um pacto de silêncio, onde não havia posição e oposição, havia uma falsa disputa ali, porque estava todo mundo devendo, então todo mundo se protegia. Aí vem o pedido de impeachment e quebra com isso, né? Operação Lava Jato, manifestações e tal. Então, ele ter sido eleito também foi uma conquista das redes, do ponto de vista positivo. Tem gente que fala que... Eu acredito até que o impeachment também, você esteve na frente, você estava lá, né, lutando por isso, né? E a gente sabe que se não tem alguém realmente na cabeça, realmente, para fazer foi acontecer... um trabalho de 25 horas por dia. Eu acredito que tenha... 25 horas por dia. Aquilo não anda... Todo mundo fala grande. Anda sozinho, não anda sozinho. Não anda. Você tem que estar ali o dia inteiro cobrando, infernizando, defendendo, estudando os detalhes, entendeu? Foi um processo dificílimo, dificílimo. E foi dali para cá que começou toda a mudança, Sim, né? Que é o que eu chamo de processo de depuração. Exatamente. Então, nós não podemos correr o risco de dar margem a um novo pacto de silêncio, entendeu? E até a própria Lava Jato, né? Temos que tomar um cuidado. Pega um débito aqui de um débito aqui de outro, um débito aqui de outro, e todos eles se reúnem para ninguém acusar ninguém. Isso não pode acontecer. Verdade, verdade. Entendeu? Senão vai ser um retrocesso enorme. E dentro toda essa linha, né, de pensamento, de transparência, combate à corrupção, lavagem de dinheiro, né, tudo isso que a gente tem visto, que tem acontecido, que eu acho que tem tido resultado. Sim. Né? A gente tem visto resultados positivos, na verdade. O que você poderia estar falando hoje para os jovens que querem ingressar na política hoje? Os jovens que querem ser líderes, né, políticos hoje no nosso país? Eu acho que não só para os jovens, não só para todos, né? É importante... Nós estamos ao quê? Um ano e pouquinho da eleição, é isso? Um ano e pouquinho da eleição. É importante porque as pessoas têm me procurado. Doutor, eu quero sair para vereador, o que eu faço? Geralmente querem montar a página da rede social. Muito engraçado.
não é suficiente. Porque se não tiver nada de consistente, vai pôr o quê na rede social? Entendeu? Então, é muito importante, primeiro, tentar ter um trabalho de base. Seja um trabalho assistencial, um trabalho de voluntariado, um trabalho profissional, um trabalho de base, para poder mostrar alguma coisa. Uma liderança comunitária. Geralmente são as lideranças. Mas também é importante ir conhecer a casa onde você quer morar. Ninguém aluga um apartamento, ninguém vai morar num apartamento sem visitar esse apartamento. Então, vai sair a vereador? Vai conhecer a Câmara. Entra no site da Câmara, lê o regimento interno, verifique quais comissões há, assista 1, 2, 3, 4 reuniões. Qual é o papel do vereador? Leia os projetos que estão em andamento. Já pense o que você apresentaria, porque é legal na campanha. Porque assim, eu fiz uma coisa... As pessoas gostam. Na minha campanha, que só depois que eu vi que ninguém tinha feito. Eu fiz mini vídeos já anunciando projetos que eu apresentaria. Esse do parto, eu já apresentei na campanha. Então, assim, e depois eu percebi que as pessoas faziam as suas campanhas falando assim delas, eu sou tal pessoa, eu sou honesto, eu sou trabalhador. Ok, amigo, isso é o básico. Entendeu? Faz mais do que obrigação. O que você vai apresentar? Então, assim, é legal o vereador, aquela pessoa que quer ser vereador, quer ser vereadora, quer ser prefeito, ir visitar, entendeu? Tentar ler as normas. Para quem vai ser prefeito, então, é importantíssimo estudar a parte da responsabilidade fiscal. Muitas vezes uma pessoa muito bem intencionada, quer ser um bom prefeito, uma pessoa honesta, cai num processo administrativo, até num processo criminal, porque descumpriu a lei de responsabilidade fiscal. O que é uma licitação, o que é um convênio? É importante para quem vai disputar a prefeitura, mesmo que não tenha chance. Diz, não tenho chance. A gente não sabe. Essas coisas fazem assim, mudando, você não sabe. Muito. Então, assim, já pensar numa equipe. Nossa, perfeito. Entendeu? Pensar numa equipe. Quem vai ser meu secretário de assuntos jurídicos? Quem vai ser meu secretário da educação? Da saúde? Às vezes você chama para uma reunião, para um almoço, para uma conversa, para um café, a pessoa fala, você é louco, cara. Entendeu? Mas com certeza você já está pondo na cabeça daquela pessoa essa possibilidade e a pessoa, se for séria, também vai estudar para te trazer propostas. Inclusive vai apresentar algumas propostas que vai fortalecer a sua... Sim, pensa bem, mas eu vou supor ser de uma cidade pequena. A sua eleição. Eu quero ser prefeito, quero ser prefeita. Ou já está na política, já é vereador ou não está. Bom, tudo bem, quer ser prefeito, prefeita para fazer o quê? É só para tirar o outro de lá? Não pode. Só para ganhar o final do mês, sei lá, ganhar. Você tem que ter uma pauta. Perfeito. Mas não é para ganhar voto, é porque é real. Para você ter o que perseguir no bom sentido, entendeu? É o que a gente vê, na verdade, né? Muitos entram, passam 4 anos e não sabem nada. A pessoa vai não usa nem a tribuna, aprender não sabe nada, o que fazer. Uma oratória, fazer um curso de oratória. Então, assim, o que é importante? Eu quero ser prefeito. Bom, quem vai ser meu secretário da saúde? Quais são os equipamentos de saúde aqui? O que eu vou fazer? Deixa eu conversar, deixa eu debater antes para ver o que eu preciso. Sim, porque uma coisa que eu digo, eu vejo como o maior desafio do nosso país hoje a saúde. Não tenho dúvida. É um desafio enorme, entendeu? Porque gasta-se muito, nem sempre se gasta bem, e eu não estou nem falando de desonestidade, estou falando de gestão. É de gestão. Tanto é que hoje, se eu tivesse que fazer um curso... Você falasse assim, Janaína, vamos fazer um ano sabático, sei lá. O que eu iria estudar? Gestão de saúde. Porque eu acho que falta. É tudo muito intuitivo. Tanto é que nós temos aí várias... Tudo muito intuitivo. Várias unidades aí que, por falta de gestão, não conseguem crescer, entendeu? Então, assim, é um tema Santa difícil. Casa. Então, assim, quem quer ser prefeito, quem quer ser vereador, precisa já começar... Tem um ano inteiro para estudar. Verdade. Sabe? Porque senão fica assim, meu sonho, tá, mas pra quê? Por causa de vaidade? Eu vou até aproveitar, né? Na verdade, eu não posso deixar passar isso, né? Eu quero aproveitar aqui, eu acho que a gente poderia estar fazendo, aqui mesmo no portal Sala dos Municípios, algumas dicas, né? Que você acha importante do vereador, do prefeito, saber realmente, né? Para que a gente possa estar alimentando essas pessoas que têm interesse realmente. Né? Então, vamos falar de um tema de improbidade, vamos falar alguma coisa relacionada às comissões, né? Como funciona, né? A Câmara Municipal. Né? Então, eu acho que isso seria uma coisa bem bacana. Entendeu? Assim, essa pessoa não pode cair de paraquedas nisso. Pode. Não, nós temos que mudar. Eu lembro quando eu estava discutindo com o presidente sobre a possibilidade de eu ser vice,
Que eu falei, olha, eu vou visitar ministério por ministério, já fazer um trabalho de campo. Não sei se é porque eu sou professora universitária, né, e sempre trabalhei com os meus alunos assim, muito com o pé na realidade, a teoria e a prática. Eu acho que não tem outra maneira, entendeu? Estudar a legislação, ver o que precisa aprimorar na legislação e conhecer a base. Você não vai mexer na saúde sem ouvir os médicos, sem ouvir as enfermeiras, sem ouvir os pacientes, entendeu? Você não vai mexer na educação sem ouvir os professores, os alunos, porque a nossa educação hoje é muito centrada nos professores, interesses corporativistas, sindicais, né? Temos não que não mereçam. Só na educação, não. Não que não mereçam, entendeu? Mas assim, o que nós vamos mudar em termos de modelo? É isso aí. Na Assembleia a discussão é muito essa, salário. É importante? Mas são raras as discussões em termos de modelo. Tem que ter o reconhecimento, mas tem que ter as políticas públicas realmente voltadas para a população. Não tenho dúvida disso. Entendeu? Isso aí é fundamental. Janaína, olha, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, na verdade. Né? Mas assim, eu queria que você falasse para todas aquelas pessoas que acreditaram em você, até aquelas que ainda não te conheciam, né, que não votaram em você, né, como daqui até o final do seu mandato você pretende se manter dentro da Assembleia Legislativa e pensando dessa forma também no nosso Brasil, no nosso país? Eu acho que com essa dedicação que eu já venho prestando, né, à Assembleia, muito focada na minha parte jurídica, na análise técnica dos PLs e tal, e também não me omitindo diante daquilo que eu considero ilegalidades, entendeu? Ou mesmo exageros, entendeu? Como existem gastos que não são ilegais, mas são absolutamente incompatíveis com a nossa realidade. Porque assim, a pessoa que vai para o setor público, ela tem que entender que ela vai para servir, não para se servir. Né? Então, assim, você está gastando porque você tem que trabalhar, porque tem que se deslocar, tem que fazer uma viagem a trabalho. Ok, gente, desculpa, tem que trabalhar mesmo. Agora, o que é benesse pessoal, né, isso acaba gerando desconfiança, gerando revolta, gerando incompreensão. Outra coisa, a parte técnica. Né, eu tenho insistido que a Assembleia precisa aprimorar a sua parte técnica. Sabe, os assessores serem mais técnicos. E isso, com certeza, ocorre nas câmaras de vereadores. Os salários pagos são bons, são salários bons. São salários que nos permitem contratar pessoas capacitadas, sem nenhum demérito, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade. E nem sempre isso ocorre, entendeu? Então, assim... Em alguns casos, infelizmente, sem generalizações, não ocorrem porque a pessoa não fica com o salário inteiro, que ainda tem muito. Né? Não estou dizendo aqui ou lá, mas assim, a gente vê as notícias dessa prática criminosa de dividir salário, entendeu? Mas isso é ruim por várias razões. Não é só porque você desvia dinheiro público, que é uma forma de peculato, mas ao contratar pessoas que se submetem a devolver salário... Normalmente são pessoas mais simples, entendeu? De repente tem uma liderança que sabem que não conseguiriam ganhar aquele salário em outros lugares. E com isso você diminui o nível, né, da produção dentro seja do Poder Legislativo, ou se isso acontecer em outras searas também, que pode ser que aconteça e a gente não saiba. Porque o Poder Legislativo ele fica muito exposto, né? Nem sempre isso significa que ele seja o pior, entendeu? Né? Pode ser que essas coisas aconteçam até com maior... em outros poderes que não são tão visíveis. Entende? Eu entendo. Não estou acusando ninguém aqui. Não, eu estou entendendo perfeitamente que é a realidade. Na verdade, é a realidade para a gente poder evoluir. Começar a falar sobre o assunto. Eu acho que a gente está num momento propício a evoluir. Né? Se a gente se conformar com até onde chegou... corre o risco de voltar para trás. Isso não pode. Não pode, porque foi muito duro o caminho até aqui. Foi. Eu fico feliz de estar aqui com você hoje, escutando coisas que eu sempre defendi, né, que eu acho que nós precisamos, não só eu, mas milhares de pessoas, né, que estão aí nos assistindo, porque nós precisamos, na verdade, fazer essa mudança. Né? Nós precisamos ter um país que a gente tenha orgulho de
de falar que nós vivemos num país que não é 100% honesto, mas nós temos a grande maioria. Eu acho que assim, são alguns pilares, né? O primeiro pilar é coibir as ilicitudes, os crimes, os desvios, a corrupção e tudo mais. O segundo pilar é coibir os abusos. Não tem cabimento um parlamentar poder pedir reembolso de 170 mil de tratamento dentário. Desculpa, ele quer fazer um tratamento dentário desse, ele paga com o dinheiro dele. Ele ganha bem para isso, né? Certo. O terceiro pilar é capacitar quem está no poder público. Porque se essa pessoa é extremamente bem intencionada, quer cumprir as normas, não é folgada, né, com esse tipo de situação, mas não tem capacidade. Perfeito. Então é treinamento, é estudo, é valorização. Perfeito. Entendeu? Então são 3 pilares que eu acho que a gente tem que trabalhar para o país progredir. Não pode mais pensar assim, daqui fazer isso aqui é a longo prazo, não importa. Você tem que pensar em fazer essas coisas para amanhã, entendeu? Para quem vem depois. Essa conscientização, na verdade, vai muito pelos partidos políticos também, né? Que a gente vê também que não tem a capacitação, né? O partido está ali só para constar, na verdade, que era um segmento que poderia estar contribuindo muito nessa área de capacitação, né? Tanto a Assembleia quanto o Executivo. Mas é que a maioria dos líderes não tem capacidade. Isso é que é o difícil. Essa visão Os partidos, hoje eu vejo como um mal. Eu não vejo os partidos como solução. Posso estar sendo injusta. Eu acredito que o primeiro passo para a gente melhorar o nosso sistema político é possibilitar que as pessoas se candidatem sem os partidos. Precisar do partido. Sem os partidos. E já tá tendo uma conversa sobre isso aí. Tem uma ação no Supremo, em trâmite, tem algumas PECs. Eu fiz uma audiência pública na Assembleia, levei bastante gente com pensamentos diferentes, porque é importante ouvir todo mundo. Claro. Mas eu tenho essa convicção, porque o partido cerceia muito as pessoas, né? Não, fica na mão do partido, na verdade. Cerceia né? muito. Às vezes a pessoa, por exemplo... Na verdade, você toma alguma atitude Imagina o seguinte, vamos supor, o sujeito quer sair a prefeito, aí se filia num partido X. Aí o partido Y chama o dono do partido X e oferece um dinheiro para ele, para não deixar essa pessoa, que seria um candidato pessoalmente forte sair, porque ele tem interesse em lançar alguém que nem sempre é uma pessoa boa. O que acontece? Esse coitado que se filiou, acreditando, vai ter a sua carreira política ou a sua pretensão, muitas vezes em prol da coletividade, tolhida. Verdade. Se ele pode se lançar, independentemente de partido, ao menos ele tem uma chance. Você fala assim, não, mas é difícil, ele não vai ter dinheiro. Tudo bem, mas juridicamente ele pode, entendeu? Perfeito. Porque eu, antes de entrar nessa vida de política, eu não sabia que isso existia. Eu não sabia. Quando eu comecei a receber telefonemas de pessoas que eu sabia que eram legais, não me deram a legenda, chorando. Eu falei, mas como assim não te deram a legenda? O que é isso? Se vincula logo ao partido, né? Qualquer atitude sua, você está vinculado ao partido. Não era só do PSL, não. Porque assim, nesse movimento todo contra a corrupção, pro impeachment, eu conheci gente no Brasil inteiro, brasileiros do mundo inteiro. Então as pessoas me ligavam chorando, nada a ver com o PSL. Nunca as pessoas não me identificam com o partido. Contando da sua situação em várias siglas. Não só no PSL, em várias. Falei, mas como não te deu a legenda? Assim. Aí eu passei a compreender como é que isso funcionava. Entendeu? Então isso é um crime. Isso é um crime contra a liberdade individual. O partido fica entendeu? Totalmente... Eles são donos, eles têm poder. Tem todo poder. Tem todo o poder. Janaína, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz da sua presença aqui. Idem. Conte com o Portal Sala dos Municípios. Obrigada. A nossa meta é essa, é fortalecer os municípios, é ajudar a capacitar, é levar informação, orientação para os gestores públicos. Né? Então, sinta-se como se fosse a sua casa aqui, faça uso a hora que você quiser, a hora que você desejar, para a gente poder transmitir informação para os gestores públicos. A nossa visão é que, com gestores capacitados, realmente nós vamos alcançar um país melhor. Né? Então, eu acho que essa linha que nós precisamos, daqui para frente, tocar as nossas ações. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigado a todos, prefeitos, vereadores. Né? E contem com a deputada na Assembleia Legislativa. Tenho certeza que no seu gabinete vai recebê-los muito bem, né? Porque são pessoas que realmente têm essa visão que nós aqui do Portal temos também. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigada.